Olá pessoal, nesse vídeo eu vou conversar com vocês um pouco sobre a diferença entre dois substratos que são bastante usados em todo o Brasil e aqui na minha região também, que são os substratos da Dalemole e da Carolina. Então acompanhe esse vídeo até o final para ver algumas diferenças que existem nas características desses dois materiais. Aqui então, para vocês entenderem, tá? Essa parte de cá é substrato da Carolina, essa parte de cá substrato da Dalemole, ambos de primeiro ano, tá? Então aqui vocês já veem uma pequena diferença que existe no desenvolvimento inicial das mudas nesse substrato da Carolina. Ele desenvolve um pouco mais rápido as plantas, mas isso acontece no início do ciclo apenas. Depois já ficam ambas as plantas bem parelhas, tá? No substrato da Carolina, o que está acontecendo aqui, vou relatar para vocês o que está acontecendo aqui. Parece que as plantas elas estão emitindo mais folhas, mas no substrato do Dalemole as plantas já estão emitindo uma quantidade maior de flores, de inflorescência. Então aqui já tem até alguns frutos verdes, aqui tem flores também. Então parece que a planta ela está priorizando mais até a parte reprodutiva no material da Dalemole do que aqui as plantas no substrato da Carolina. Mas em ambos os substratos as plantas elas estão se desenvolvendo muito bem. Então aqui ambos os slabs são de primeiro ano. O slab da Carolina, o substrato da Carolina, ele costuma drenar mais fácil, tem uma drenagem mais rápida do que o substrato da Dalemole, que retém mais umidade. Mas mesmo assim vocês podem ver que as plantas estão se desenvolvendo muito bem. É só pegar o jeito desse material, né? E aqui eu quero mostrar para vocês que com slabs, substratos mais velhos, aqui por exemplo, esse substrato tem 3 anos, tá? As plantas já não tem mais diferença. Então aqui, substrato novo da Carolina, igual que a gente vinha nessa sequência aqui, e só que em vez de ser substrato novo da Dalemole, que nem eu falei para vocês, ele no início do ciclo, quando é um substrato novo, ele atrasa um pouquinho o desenvolvimento das plantas, mas depois vai embora. E ao longo do tempo, com o passar do tempo, esse substrato da Dalemole ele vai ficando melhor. Então vocês podem ver aqui que já tem bastante flor sendo emitida também nessa parte, com substrato mais velho. E já daí a quantidade de folhas, o porte das plantas é muito mais parecido com o substrato da Carolina. Esse material aqui, só para vocês entenderem, então ele estava com 3 anos de cultivo, esse slab, esse substrato da Dalemole. O produtor tirou o material dos slabs e deixou ele mais solto, né? Largou numa lona preta lá na rua, deixou ele mais solto, soltou o material e depois botou de volta nos mesmos sacos, tá? Só grampeou ali no final do slab, né? Então é interessante mostrar essa diferença que existe entre os materiais. Aqui ó, só grampeou no final e usou o mesmo plástico, que ainda é um plástico novo. Então é interessante mostrar para vocês essa diferença que existe entre os materiais, que
acaba que ambos funcionam muito bem, mas é só saber trabalhar com cada um deles, né? Então um material que drena mais fácil, tem que fazer mais irrigações. Um material que retém mais umidade, a gente segura um pouco mais, não irriga tanto, para não prejudicar o desenvolvimento das plantas. E no final, ambos são produtivos, mas a gente vai vendo algumas diferenças nas características das plantas, né? Aqui já se vê uma folha mais escura, aqui uma folha mais clara, e existe diferença de custo entre eles também, né? Então aí fica a critério de cada produtor pesquisar, falar com os fornecedores e ver o que vale mais a pena aí para a região de vocês.